Olá, bom dia aos queridos irmãos e irmãs ao redor deste mundo. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo para todos e todas. Uma feliz quinta-feira, que Deus abençoe a minha e a sua vida. É bom ter você nessa manhã para estudarmos a palavra de Deus, mas antes de estudarmos a palavra de Deus, oremos ao nosso Deus. Ore comigo lá onde você está. Santo e eterno Deus, obrigado pela oportunidade de podermos escolher ouvir Tua palavra com a ajuda, é óbvio, do Teu Espírito Santo. Que o Senhor Deus nos transforme em verdadeiros discípulos. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. O texto para nossa reflexão, se você tem uma Bíblia nesse momento e quiser acompanhar, se encontra no livro de Atos, capítulo 14, verso 21 e 22, onde nós meditaremos. Nós vamos falar sobre uma dupla missionária de muita importância naquela obra, Paulo e Barnabé, a dupla poderosa no poder de Deus, cheio do Espírito Santo. O verso 21 começa dizendo assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, aquela cidade era Derbe, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Paulo e Barnabé foram alguém que no capítulo 13 do Evangelho de Atos, se você chegar ali entre o verso 1, 2 e 3, você vai ver que o Espírito Santo mandou que fosse separado Paulo e Barnabé para a obra que Deus, tinha então separado. E eles jejuaram por aquele propósito, eles oraram, impuseram as mãos sobre eles e o enviaram à missão. E aqui eles estavam cumprindo a missão, eles estavam regozijados. Por isso que o texto bíblico diz no verso 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade. E depois de ter feito muitos discípulos, está dizendo o texto, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. A escolha aconteceu em Antioquia, foi lá no capítulo 13. Eles estão de volta, mas com senso de missão cumprida. Eles fizeram muito discípulo. Mas sabe, querido, a questão aqui não é somente o cumprir a missão de fazer discípulo. No fazer discípulo existe duas ferramentas inesquecíveis que não pode apartar-se uma da outra. Nós precisamos seguir a orientação do mestre ali do capítulo 28 de Mateus, verso 18 a 20. Nós vamos ali encontrar o ide do Senhor Jesus por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e então estarei com vocês até a consumação do século. A questão não é tanto somente fazer o discípulo, mas eu preciso fazer o discípulo e dar a manutenção do discípulo. Porque veja o que Paulo fazia aqui, mas Barnabé no verso 22. Paulo voltou, está dizendo, para Derbe, Icônia, Listra e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, terá algumas versões de Bíblia que diz muito sofrimento, perseguição, como a Bíblia viva, nos importa entrar no reino de Deus. Então você percebe que há um conjunto de duas coisas. Eu preciso ir cumprir a missão, fazer o discípulo, mas eu também preciso dar a manutenção do discípulo. E o que é a manutenção do discípulo? É exatamente isso, amados irmãos. Você que é um discípulo ou uma discípula, então eu preciso ir saber como é que está o discípulo, acompanhar o crescimento espiritual daquele que eu dei estudo bíblico, daquele que eu evangelizei, daquele que eu levei a palavra de Deus. Eu preciso demonstrar por ele apreço, cuidados especiais. Sabe, querido, cuidar do discípulo é eu ir lá saber como é que ele está, orar por ele, enviar mensagens a ele se eu não puder ir até ele, dizer a ele que eu estou orando por ele, interceder por ele, demonstrar a ele amor e carinho. É óbvio, se eu também puder ajudá-lo financeiramente, se ele estiver precisando, materialmente, não sei qual é o tipo de ajuda, mas é isso. Você acha que Paulo voltava por essas igrejas que ele implantava? Por quê? Porque ele tinha preocupação de saber se aqueles cristãos que tinham sido batizados, que tinham recebido e aceitado o evangelho por eles, como era que eles andavam. Mas hoje em dia não é isso que acontece.
Hoje em dia as pessoas estão preocupadas com o fazer. E nem com o fazer, com o batizar. Muitos poucos sabem o que é fazer um discípulo. Filho, fazer um discípulo requer tempo, paciência, oração. Acima de tudo, o amor de Deus, o Espírito Santo precisa estar conosco. O texto está dizendo que Paulo voltou, mas Barnabé, fortalecendo o ânimo desse discípulo, reanimando, incentivando eles a permanecer no caminho. Paulo voltou, mas Barnabé, porque a igreja estava sendo perseguida, a igreja estava enfrentando sofrimentos, lutas e perseguições, tribulações. Então Paulo mais Barnabé passou ali conscientizando os discípulos de que eles precisavam permanecer no caminho, na fé, porque era através desse sofrimento, era através dessa dificuldade que eles entrariam no reino de Deus. Sabe, irmãos, é por falta de discípulos, de homens como Paulo e Barnabé, que hoje o cristianismo se encontra do jeito que está. As igrejas estão precisando, estão em escassez de homens como Paulo e Barnabé, que se preocupam com o fazer discípulo e com a manutenção do discípulo. Quantas pessoas nesse momento, quantos discípulos? Porque o texto está dizendo aqui que Paulo voltou fortalecendo os discípulos. Não foi os ímpios não, querido. Não foi as pessoas do mundo, não. Então discípulo ele é alguém, querido, que fracassa, que se entristece, que cansa, que se esgota, que se decepciona, que chora, que adoece, que desiste em algum momento de alguma coisa, que quer desistir. Isso aconteceu, filho. Moisés e outros tantos. Quantos não quiseram desistir? Quantos não pediram para morrer? Então o discípulo precisa da ajuda uns dos outros nesse momento. Por isso, querido, que nós precisamos assumir um compromisso com a missão de ir fazer discípulo e de ir manter o discípulo. Não só é ir fazer o discípulo. Não só é ir dar banho ou batizar. Que bom seria se na sua igreja que você está ouvindo essa palavra nesse momento tivesse pessoas como Barnabé e Paulo. A igreja seria outra, porque quantos discípulos nesse momento, discípulos e discípula, estão lá fraquejando, estão desistindo porque não tem um Paulo e um Barnabé para o ajudar, para o fortalecer, para o encorajar, para reanimar, para colocá-lo na plataforma do cristianismo, para orar com eles, para enviar um texto bíblico para eles. Quantos Paulo e Barnabé precisa-se hoje ter na igreja? Paulo e Barnabé faziam isso, mas hoje em dia, querido, é o eu que prevalece. Essa é a realidade. Mas Deus precisa de homens como Paulo e Barnabé. Quantos discípulos almejaria nessa manhã o discípulo receber a visita missionária de um Paulo e um Barnabé? Quantos discípulos estão enfrentando dificuldade no seu casamento, nas suas finanças, no seu emprego, na sua saúde, na sua família, na fé, estão passando por momentos difíceis, de fraqueza, de desânimo, mas eles não têm um Barnabé e um Paulo para dizer, olha, eu estou orando por você, vamos lá, vai dar certo. Sabe, querido, o discípulo verdadeiro é aquele que ajuda o outro. Sabia disso? E deixa eu te dizer uma coisa, quando o discípulo está enfrentando alguma dessas fraquezas, sabe, ele não precisa de acusador lá na casa dele. Primeiro que um discípulo não vai acusar o outro, não é isso que eu vejo Paulo fazendo. Sabe, querido, o discípulo quando ele está enfrentando problema nos dízimos, nas ofertas, no sábado, não está indo à igreja, está enfrentando algum tipo de problema, ele não precisa que vá lá alguém para acusar, porque para isso ele já tem o diabo e as suas fraquezas acusando a todo momento a sua mente. Então o que ele precisa é de alguém que vá lá demonstrar, querido, um outro lado para ele, o lado do amor, o lado do carinho, o lado da preocupação, o lado, sabe, aquele lado, querido, aquela face realmente de alguém que ama e que se preocupa com o outro. É desse tipo de discipulado que Deus está precisando dentro da igreja. Mas sabe de uma coisa? Que eu e você oremos a Deus nesse momento para que Deus comece levantando dentro da nossa igreja discípulos e discípulas como Paulo e Barnabé. E que seja primeiro, que comece primeiro por eu e por você que está escutando essa palavra. Lembre-se disso. E nunca esqueça. É fortalecendo os discípulos que eu e você somos também fortalecidos. É animando, é levando esperança, alegria e fortalecimento aos discípulos que nós nos manteremos também firme e forte no caminho do Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia.
Convide pessoas, compartilhe nos seus grupos de amizade. Amanhã nós estamos de volta com mais um vídeo da Palavra de Deus em nome de Jesus. Amém.